Aninhado em meio à vastidão remota de terra queimada pelo sol, encontra-se o Vale dos Ossos Secos. Esta paisagem desolada, envolta em um silêncio arrepiante, guarda segredos sussurrados pelos ventos do tempo. O nome do vale sugere o enigma que aguarda uma vasta coleção de ossos humanos, branqueados pelo sol implacável. Sua presença levanta a questão: quem eram essas pessoas e como seus restos mortais foram parar neste lugar desolado? Ele está escondido em um terreno acidentado e implacável, acessível apenas ao viajante mais determinado. A jornada é árdua, um testemunho do poder dos segredos que o vale guarda. No entanto, para aqueles que ousam se aventurar em suas profundezas, o Vale dos Ossos Secos oferece um vislumbre de um passado esquecido. O silêncio só é quebrado pelo vento, assobiando pelos cânions e carregando consigo a poeira dos tempos. É um lugar onde o tempo parece ter parado, onde o passado e o presente se entrelaçam em um abraço assombroso. O Vale dos Ossos Secos é um lugar de beleza austera, sua desolação cativante e inquietante. A paisagem é dura e implacável, um testemunho do poder da natureza. Penhascos imponentes de rocha desgastada erguem-se de cada lado do vale, lançando longas sombras que dançam com o movimento do sol. O chão é um mosaico de terra queimada pelo sol e ossos brancos descoridos, um lembrete severo das incontáveis vidas que já passaram por este local. Os próprios ossos estão espalhados pelo chão do vale, uma sinfonia silenciosa de restos mortais. Crânios jazem vazios e sem olhos, seus olhares ocos voltados para o céu implacável. Caixas torácicas projetam-se da terra como esqueletos de feras há muito esquecidas. Ossos de pernas, braços e fragmentos de vértebras estão misturados, um quebra-cabeça caótico esperando para ser resolvido. O grande número de ossos é impressionante, um testemunho da história sombria do vale. Enquanto o vento sopra pelo vale, ele agita os ossos, criando um som suave e vibrante que ecoa pelo silêncio. A descoberta do Vale dos Ossos Secos causou ondas de entusiasmo e intriga na comunidade arqueológica. Abundam teorias sobre as origens desta vala comum. Alguns estudiosos especulam que o vale já foi um campo de batalha, um testemunho silencioso de um conflito esquecido. O grande número de ossos sugere uma batalha de proporções épicas, um choque de civilizações que deixou incontáveis guerreiros mortos sobre a terra encharcada de sangue. Outros acreditam que o vale serviu como um cemitério sagrado, um lugar onde os povos antigos depositavam seus mortos. O arranjo cuidadoso de alguns dos ossos, junto com a presença de fragmentos de cerâmica e outros artefatos, sugere um elemento ritualístico no local. Para aumentar o mistério, alguns dos crânios apresentam marcas indicativas de práticas cirúrgicas antigas. Essas pessoas eram curandeiras habilidosas ou possuíam conhecimentos transmitidos de uma era mais esclarecida. O Vale dos Ossos Secos é mais do que apenas uma coleção de ossos. Espalhados entre os restos mortais, os arqueólogos desenterraram um tesouro de artefatos. Esses objetos, testemunhas silenciosas de uma era passada, oferecem pistas tentadoras sobre as pessoas que habitavam este lugar desolado. Ferramentas rudimentares feitas de pedra e osso falam de um povo que vivia em harmonia com a natureza, utilizando os recursos disponíveis para sobreviver. Fragmentos de cerâmica, decorados com padrões e desenhos complexos, sugerem uma rica herança cultural e uma profunda conexão com o reino espiritual. Ornamentos feitos de conchas e dentes de animais sugerem um povo que valorizava a beleza e a ornamentação, mesmo diante das adversidades. Cada objeto é uma peça de um quebra-cabeça, ajudando a pintar um quadro mais completo desta civilização perdida. À medida que o sol começa sua lenta descida em direção ao horizonte, o Vale dos Ossos Secos passa por uma transformação. A luz forte do dia se suaviza, lançando longas sombras que se estendem pelo chão do vale. Os ossos branqueados, antes rígidos e implacáveis, assumem um brilho quente, quase etéreo. O silêncio do vale se aprofunda,
quebrado apenas pelo suave sussurro do vento. O ar esfria, carregando consigo o cheiro de artemísia e flores do deserto. Conforme o crepúsculo se aprofunda na noite, as estrelas começam a surgir, brilhando como diamantes espalhados por um tecido de veludo. Neste cenário sereno e tranquilo, é fácil imaginar os espíritos dos habitantes do vale, sussurrando ao vento, sua presença sentida, mas não vista. O Vale dos Ossos Secos há muito é envolto em mistério e intriga. Lendas locais, passadas de geração em geração, falam de rituais e cerimônias antigas realizadas em meio aos ossos. Alguns sussurram sobre xamãs, seus corpos adornados com penas e ossos, invocando os espíritos dos mortos. Outros falam de danças sagradas, realizadas sob o olhar atento da lua, destinadas a homenagear os ancestrais e apaziguar os deuses. Uma lenda particularmente duradoura fala de um poderoso artefato escondido em algum lugar dentro do vale, um crânio que se dizia possuir poderes místicos. De acordo com a lenda, este crânio, conhecido como o crânio dos sussurros, poderia conceder a seu possuidor a habilidade de se comunicar com os mortos e desvendar os segredos do passado. Embora essas lendas sejam frequentemente descartadas como folclore, elas adicionam outra camada de intriga ao já enigmático Vale dos Ossos Secos. Acrescentando ao fascínio do Vale dos Ossos Secos estão as antigas pinturas rupestres e pictografias descobertas nas falésias circundantes. Essas imagens desbotadas, gravadas na rocha por mãos há muito transformadas em pó, oferecem um vislumbre tentador das crenças e práticas dos antigos habitantes do vale. Algumas das imagens retratam animais, veados, cobras e pássaros, sugerindo uma profunda conexão com o mundo natural. Outras retratam figuras humanas, frequentemente engajadas em atividades de caça ou ritualísticas. Outras ainda são mais abstratas, consistindo em espirais, círculos e outras formas geométricas, seu significado perdido no tempo. Esses painéis de arte rupestre, desgastados por séculos de vento e chuva, são mais do que apenas rabiscos em pedra. Eles falam de uma época em que os humanos viviam em estreita harmonia com a natureza, quando as fronteiras entre o mundo físico e o espiritual eram fluidas e permeáveis. O Vale dos Ossos Secos continua a fascinar e intrigar arqueólogos e historiadores. A cada ano, equipes de pesquisadores descem ao vale, ansiosas para desvendar os segredos contidos em sua terra queimada pelo sol. Usando uma variedade de técnicas, desde radar de penetração no solo até escavações meticulosas, eles remontam cuidadosamente a história deste lugar enigmático. Seu trabalho é árduo e lento, exigindo paciência, precisão e uma dose saudável de respeito pelo passado. Cada osso, cada artefato, cada imagem desbotada na rocha é uma peça de um quebra-cabeça, e cada descoberta nos leva um passo mais perto de entender a vida das pessoas que um dia chamaram este vale de lar. O Vale dos Ossos Secos é um lembrete de que o passado nunca desaparece realmente. Ele está enterrado sob nossos pés, esperando para ser descoberto, suas histórias ansiosas para serem contadas. Apesar de décadas de pesquisa e exploração, o Vale dos Ossos Secos continua a guardar seus segredos de perto. As verdadeiras origens desta vala comum e as identidades das pessoas cujos ossos estão espalhados pelo chão do vale permanecem envoltas em mistério. As teorias são abundantes, mas as evidências conclusivas permanecem indefinidas. Era este um campo de batalha, um cemitério sagrado ou algo completamente diferente? Que rituais e cerimônias eram realizados em meio a esses ossos? E que histórias as antigas pinturas rupestres e pictografias contam? Estas são apenas algumas das perguntas que continuam a assombrar o Vale dos Ossos Secos. O Vale dos Ossos Secos é um testemunho do poder duradouro do passado. É um lugar onde o tempo parece ter parado, onde o véu entre o mundo físico e o espiritual se afina e onde os sussurros dos mortos ainda podem ser ouvidos ao vento. Ele nos convida a mergulhar em suas profundezas, a ouvir suas histórias silenciosas
e a juntar os fragmentos de um passado esquecido. Mas também nos lembra que alguns mistérios não foram feitos para ser resolvidos. Talvez a verdadeira magia do Vale dos Ossos Secos esteja em sua capacidade de inspirar admiração e espanto, de nos lembrar da vastidão do tempo e do poder duradouro do espírito humano.